vamos esclarecer um erro teológico que é ensinado até hoje como se fosse bíblico. Porém, não tem guarita nenhuma na Bíblia, que é a origem de Satanás. Tradicionalmente, dizem que Satanás se originou nos céus. Era um anjo criado por Deus que mais tarde se rebelou e levou consigo vários anjos, a terça parte. Essa é a interpretação tradicional de que Satanás era um anjo ou um querubim. Contudo, em nenhum lugar da Bíblia afirma que Satanás foi um anjo. Em nenhum lugar da Bíblia afirma que Satanás era um anjo. Não existe base bíblica para tal afirmação. Isso é uma interpretação, uma visão fora da Bíblia e não bíblica. Porém, é ensinado como se fosse bíblica e não é. Tanto é que até mesmo o nome Lúcifer não existe na Bíblia. Na Bíblia hebraica não tem essa palavra Lúcifer, que é uma palavra latina, considerando que o Velho Testamento, especialmente Isaías, da onde forçaram essa palavra, que não existe no texto original. O texto original foi escrito em hebraico e é uma palavra latina. Portanto, a Bíblia nos informa que Satanás era uma serpente. A origem de Satanás, e até hoje ele é uma serpente. Era uma serpente que foi criada astuta, diferente dos outros animais e até mesmo diferente das outras serpentes, porque ele tinha intelecto, ele tinha capacidade de se comunicar com o ser humano, de modo que seu intelecto é superior até mesmo ao do ser humano, uma vez que tanto Adão quanto Eva foram convencidos a se rebelar contra Deus por ele. E não só Adão e Eva, como também os anjos se sujeitaram a ele. Mas a origem de Satanás não é angelical, e sim animal, mas um animal diferenciado. E Apocalipse confirma isso, porque chama ele de a antiga serpente, que se tornou um dragão, ou seja, uma serpente grande, uma grande serpente. É isso que significa dragão. Em nenhum momento a Bíblia vai chamar Satanás de anjo. Na melhor das hipóteses, é como Paulo diz na sua carta aos Coríntios, que Satanás pode se disfarçar, se transfigurar de anjo, mas ele não é anjo. Portanto, não há base bíblica para essa interpretação de que Satanás era um ser angelical. E também, os textos tradicionalmente usados para tentar forçar essa interpretação de origem de Satanás como angelical se baseia no livro do profeta Isaías e no livro do profeta Ezequiel, que usam essas passagens aonde Ezequiel e Isaías se referem a reis humanos para afirmar que, na verdade, está falando de forma simbólica da origem de Satanás ou de Lúcifer. Como eu já disse, essa palavra Lúcifer não existe na Bíblia. E, evidentemente, o contexto deixa bem claro que os profetas não tinham a menor intenção de se referir a nenhum ser sobrenatural, ainda que eles usaram de hipérboles para descrever os reis ímpios, a sua tirania, o seu orgulho e a sua opressão sobre as nações. Todavia, os profetas não tiveram em mente nenhum ser maligno, não tiveram em mente o próprio Satanás. Então, a grosso modo, olhando somente para a Bíblia, para o que a Bíblia diz, Satanás nunca foi um anjo, e sim uma serpente, e até hoje ele é essa serpente, porque Apocalipse confirma isso. O interessante é que quando Adão e Eva foram expulsos do Éden porque desobedeceram a Deus, dando ouvido a Satanás, nota-se que a Bíblia não fala nada
lá em Gênesis, se Satanás também foi expulso daquele paraíso naquele momento. Interessante isso. Somente Adão e Eva foram expulsos. Contudo, confirmando que Satanás não havia sido expulso do paraíso, depois que ele foi fechado o acesso para a humanidade, mais tarde ele aparece no livro de Jó, na corte celestial, onde os anjos estavam se apresentando diante de Deus. Ele aproveitou também para poder pedir pela vida de Jó. Então vemos ali Satanás na corte celestial, nos céus. Ainda ele estava lá, mesmo depois do que ele fez com Adão e Eva. Isso seguindo uma ordem cronológica dos eventos relacionados a Satanás na Bíblia. Aí depois vemos mais tarde Satanás atuando na terra mais abertamente quando ele se encontra com Jesus na tentação do deserto para tentar o Filho de Deus. E por fim, em Apocalipse mostra uma batalha entre Satanás e os anjos caídos que assumiram ficar do seu lado contra Miguel e os anjos do Senhor, os anjos eleitos, no qual os anjos do Senhor, junto com Miguel, na liderança, expulsou Satanás dos céus. Então ali vemos a expulsão de Satanás do céu. Contudo, sua queda já havia ocorrido no Éden. Então tem uma diferença de queda e expulsão. Queda no sentido de que ele foi definitivamente condenado por Deus e caiu de uma vez por todas na sua natureza má, ao transformar em atitudes, em ações, o homicídio, a morte que ele trouxe sobre Adão e Eva e consequentemente sobre a humanidade. Por isso Jesus chama ele de homicida desde o princípio, ou seja, desde o Éden, porque ele contribuiu para a morte física e espiritual de Adão e Eva e consequentemente da humanidade. Ele foi o primeiro homicida, já que ele sabia que isso levaria a humanidade à morte. Então, Satanás caiu no Éden. Contudo, mais tarde ele foi expulso dos céus. Aí, provavelmente, depois que Cristo cumpriu a sua missão aqui na Terra. Depois que Cristo cumpriu a sua missão aqui na Terra, aí Satanás foi expulso por Miguel e seus anjos. Então, meus queridos amigos que estiverem ouvindo, estiverem atentos a esse áudio, entenda que, biblicamente falando, não existe base bíblica para essa tradição de que Satanás era Lúcifer, uma espécie de anjo que se rebelou, uma espécie de querubim que se rebelou contra Deus. A rebelião de Satanás começou no Éden. A origem de Satanás foi no Éden, ele foi criado lá no Éden. Era um animal, porém um animal astuto, equipado com intelecto superior até mesmo dos seres humanos e de muitos anjos, do qual ele se valia para poder iludir, enganar e manipular os seres racionais, tanto homens quanto anjos. Então essa é a verdade bíblica, com base bíblica, somente dentro da Bíblia, sobre a origem de Satanás. E não é nenhum mistério, porque as pessoas costumam dizer, os teólogos, os eruditos costumam dizer, não, é um mistério essa origem. Não, não é um mistério, a Bíblia fala. Se fosse mistério, se não tivesse na Bíblia. Mas está lá na Bíblia, tá? Está para quem quiser ler e aceitar o que está escrito na Bíblia, porque a dificuldade maior das pessoas, daqueles que estudam a Bíblia, é aceitar o que está escrito na Bíblia. Amém? Espero que eu tenha sido claro. Que Deus abençoe.